Fala, cara. Então, com relação a listas, nessa aula aqui, deixa eu quebrar umas linhas aqui, vou passar para você um exemplo de concatenação de lista, né? Que dá pra gente concatenar elas também. Da mesma forma que eu ensinei naquela aula passada, como a gente consegue concatenar duas strings. Por exemplo, aqui eu tenho vamos supor que eu queira printar na tela, print. Eu quero concatenar a palavra Alex com um sinal de adição com a palavra Lima, né? Dá para fazer assim, né? Se eu der um Enter, um Ctrl Enter, ele junta tudo ali, ele faz uma concatenação. Pega uma informação e junta com outra informação e dispara na tela para mim, certo? Isso dá pra gente fazer com o sinal de mais, né? Dentro de uma string. E eu ensinei também que dá pra gente fazer com o sinal de vírgula. A gente coloca uma vírgula aqui, ó, Alex, vírgula, Lima. Se eu der um Ctrl Enter, ele dispara também. E dispara até com espaço, né? Eu expliquei em aulas passadas que se a gente for usar o sinal de adição aqui, a gente teria que dar um espaço dentro da string. No caso aqui, como é que eu posso dizer? O índice 0 corresponde à letra A, o 1 à letra L, o 2 à letra E e o 3 à letra X. Daí esse espaço aqui seria o terceiro índice desse vetor de caracteres aqui, né, no caso. Mas aí se eu desse um Ctrl Enter, ia dar o mesmo resultado. Ele ia imprimir na tela esse espaço aqui. Acho que deu para entender. Então, eu ensinei em aulas passadas que uma lista é como se fosse uma variável, né? Só que é uma variável composta. E ela é mutável. Você pode mudar o que você vai guardar dentro dela. Mas funciona como uma variável. Você dá o nome que você quiser para uma lista. Por exemplo, aqui eu vou usar uma incógnita, que é x. E esse x eu estou dizendo que ele vai receber uma lista. Se ele fosse receber uma tupla, que não é um vetor composto, aliás, é um vetor composto, mas ele não é mutável, né? Ele é imutável, uma tupla. Acho que em aulas anteriores eu já falei das tuplas. Mas no caso aqui, para começar a lista, tem que ser com o sinal de colchete, né? Abre o colchete para começar uma lista e fecha o colchete para finalizar ela. Então essa lista eu estou chamando ela de x, e dentro dela eu vou colocar valores aqui, valores inteiros. Número 1, vírgula, número 2, vírgula, número 3, vírgula, número 4. Então eu tenho a lista, que eu dei o nome para ela de x, perfeito. E dentro dessa lista eu guardei no índice 0, número 1, no 1, 2, no 2, 3 e no 3, 4. Beleza? Agora eu vou criar uma outra lista. Eu vou chamar essa aqui de y, certo? Então a lista y, ela recebe, eu tenho que abrir de novo o colchete aqui. E eu vou colocar outros valores aqui, cara. Eu vou colocar uma string, que é o meu nome, um vetor de caracteres de novo, Alex, e vírgula. Depois desse Alex, eu quero essa lista que eu coloquei aqui em cima, porque dentro de uma lista eu posso guardar outra lista. Esse é um recursozinho que tem, e é bem interessante. Dependendo da aplicação que você for trabalhar, você pode se utilizar disso também. Então eu estou colocando x aqui, ó, vírgula. Então o que é que eu estou dizendo aqui para o Python? Estou dizendo, ó, Python, dentro dessa lista aqui, ó, y, eu quero que você coloque o que está na lista x, que é essa lista que está aqui em cima, 1, 2, 3, 4. Beleza? Acho que deu para entender. E depois de x eu vou colocar um valor de ponto flutuante, 4 ponto alguma coisa, 4.5. E tá tranquilo por aí, beleza? Tenho duas listas aqui. Se eu der um print, tem uma sacadazinha que eu esqueci de ensinar também, que se você tiver no idle, deixa eu abrir o idle aqui para exemplificar. Se você estiver no idle, trabalhando num ambiente... se você estiver aqui no idle, trabalhando de forma... Como é que eu posso dizer? Num ambiente de desenvolvimento do idle, porque aqui eu estou no compilador, né? Eu tenho que usar o print para disparar as coisas que eu quero na tela. No idle aqui, eu estou no interpretador. Então, qualquer
coisa qualquer comando que eu der aqui, né? Tipo 10 dividido por 2, se eu der um enter, ele já vai me retornar alguma coisa. Se eu der um print, 2 mais 2, aqui ele deu um erro porque eu não coloquei o abre parênteses, né? Mas print, abre parênteses, string Alex, fecha parênteses. Tem que fechar aspas aqui também. Então, print, abre parênteses, abre aspas, Alex, fecha aspas, fecha parênteses. Se eu der um enter, ele já retorna para mim Alex. Então, aqui eu estou numa interface, a gente está no terminal do Python e ele está num modo de interpretação do código, vamos dizer assim. Eu não tenho como ter controle aqui sobre os meus scripts no tocante à execução dele. Mas quando eu estou no idle aqui, se eu colar uma linha de código aqui, ele já vai me retornar alguma coisa. E é por isso que eu não gosto muito de trabalhar aqui, né? Eu prefiro trabalhar nesse início de curso lá no Replit. Mas tem um atributo para a gente trabalhar com lista, que é bem interessante, que é o atributo list. É uma palavrinha reservada. Deixa eu digitar ela aqui para você ver. Essa palavra aqui, ó, list. Se você digitar list e entre parênteses você colocar o nome da lista que você quer, ele vai disparar na tela do mesmo jeito de um print. Só que não faz sentido eu usar isso aqui, porque aqui eu estou num compilador, né? Mas vou fazer primeiro aqui e depois eu vou mostrar a diferença lá no idle. Então aqui eu quero imprimir essa lista aqui de cima, a lista X. Então eu falei para o Python aqui, ó, Python, print, escreva na tela para mim, abre parênteses, list, coloquei uma palavra reservada, abri parênteses, que tem os atributos dessa palavra, né? Coloquei X, beleza? Estou dando um Ctrl Enter e ele dispara ali no lado direito, né? 1, 2, 3 e 4, perfeito? Não há necessidade de usar isso aqui, porque eu poderia simplesmente, aqui dentro do print, colocar um X, né? Python, estou dizendo aqui, ó, imprima o que está em X. O que é que está em X? Uma lista de 1 até 4. Ia dar a mesma coisa, né? Aqui, Ctrl Enter e imprimir a mesma coisa. Agora, se porventura eu tivesse com isso aqui, ó, estou copiando, Ctrl C, aqui ó, no idle, se eu tivesse com isso aqui no idle, essa lista, certo? E eu desse um Enter, ela está lá, guardada no meu script ainda, no meu interpretador, né? Eu posso pedir agora essa palavra reservada, list, e depois dela eu posso abrir parêntese, colocar o nome da lista que eu quero imprimir e fechar os parênteses. Pronto, está feito. Se eu der um Enter agora, ele vai me retornar os valores que estão dentro dessa lista X, certo? Dando um Enter aqui, ele me retorna ali a lista certinho, 1, 2, 3 e o 4, perfeito? Eu poderia também, cara, pegar essa outra lista aqui, ó, a lista Y, e colar lá. Vamos fazer isso. Vou voltar aqui para o meu idle, só para explicar mesmo isso aqui, ó. Então tem uma nova lista chamada Y, e ela recebe uma string chamada Alex, uma incógnita X, que é outra lista que está ali em cima, 1, 2, 3, 4 e 4, e depois ela recebe um número de ponto flutuante, float 4.5, beleza? Então estou dando um Enter aqui, não acontece nada, né? Vou usar o atributo list de novo, list. Dessa vez eu abro o parêntese aqui. E dentro do parêntese eu quero imprimir dessa vez a lista Y. Estou dando vários espaços aqui, fechando o parêntese. Tá pronto, tá perfeito. Eu dei esse meu mundo de espaço aqui só para fins didáticos, mas na realidade nem precisa fazer isso, né? Então, list, abre parênteses, o nome da lista que eu quero que seja disparado na tela, seja retornado, fecha parênteses. Se eu der um Enter aqui, ele vai imprimir tudo que está dentro da lista Y. E o que é que está lá dentro? Tem uma palavra chamada Alex, um vetor de caracteres, tem uma incógnita X, que equivale a uma lista que foi feita anteriormente. Dentro dessa lista X tem o valor 1, 2, 3 e 4, ele vai imprimir também. Nessa ordem, 1, 2, 3 e 4. E depois de 1, 2, 3 e 4, ele ainda vai imprimir o 4.5, que é um valor de ponto flutuante que eu coloquei por último ali. Então, estou clicando aqui e vou dar um Enter agora para confirmar. Você vê que foi lá, Alex. Depois veio a outra lista, você vê que ela está entre colchetes ali. 1, 2, 3, 4.
e tenho 4.5. Então está funcionando, né? Era isso que eu queria passar até aqui. Agora, para concatenar, né, o lancezinho de juntar uma lista com a outra, você vai usar o sinal de adição, simples assim. Então, nesse caso aqui, a lista Y, ela contém a lista X. Se eu concatenar as duas, vai acontecer uma repetição de valores. Vamos ver aqui. Então, estou dando um print, né? Estou dizendo, Python, escreva, né? Escreva, abre parênteses. Aí, entre esses parênteses, eu vou pedir as duas listas. Eu quero a lista, primeiro a Y, primeiro eu quero a Y, mais, depois eu quero a X. Simples assim, beleza? Então, tem aqui, ó, print X e Y. X e Y, beleza? E agora eu vou dar um Ctrl Enter. Então você vê que ficou uma lista enorme ali no lado, né? Ah, você percebe, eu pedi primeiro o Y. Quem está dentro de Y? Alex, depois tem o X, que é a lista que veio em cima, né? Então depois de Alex ali você vê o 1, 2, o 3 e 4. Depois de 1, 2, 3 e 4 veio esse número aqui de ponto flutuante, o 4.5, né? Daí depois eu pedi para somar isso com X. Pedi para fazer uma concatenação com outra lista. Daí ele repetiu aqui a lista X, né? 1, 2, 3 e 4. Ficou claro, né? Então, concatenar listas é uma coisa bem besta até, né? Bem simples. Vou colocar só mais um aqui. E essa aqui eu vou chamar de L. Recebe. Vamos colocar aqui que ela recebe 100 maior que 80. Estou dizendo aqui, ó, Python. Aliás, isso aqui não é uma lista. Isso aqui seria uma variável, né? Eu tenho que abrir o colchete aqui. Beleza. E depois disso aqui uma vírgula. Então, primeiro elemento da lista L. 100 é maior que 80, ele vai dizer que não. Vai dizer que é falso isso aqui, né? Vai retornar uma variável a uma informação do tipo booleano. E depois eu vou colocar uma string aqui com o meu segundo nome, Lima. Só isso, tá de bom tamanho só para explicar. Estou fechando o meu colchete aqui, né? Beleza? Tem três listas aqui em cima, né? Uma X, uma Y e uma L. E eu quero concatenar, juntar todas elas de uma vez só aqui. Então como é que eu faço? Aliás, tem como eu fazer uma concatenação de uma lista com ela mesma? Vamos tentar. Vou colocar aqui, ó, X mais o próprio X. Então estou dizendo para o Python aqui, ó, Python, eu quero que você imprima a lista X concatenada, somada com a própria lista X. Então ele vai ter que juntar elas duas em um único print, né? Então vamos tentar isso aqui, ver se vai dar certo. Ctrl Enter. E ele imprimiu ali, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você vê que eu poderia somar várias vezes isso aqui e a saída ia acontecer, ia funcionar. Ah, Alex, mas eu iria usar isso em que ocasião? Aí é coisa para frente no treinamento e tal, que a gente vai entrar em coisas mais avançadas. Mas por enquanto, pega a manha disso aqui. Então eu quero concatenar X com Y mais L. Então, X mais o Y mais o L. Beleza? Tranquilo e calma aí. Ctrl Enter. Aí você vê que é uma lista exorbitante ali. Como eu pedi primeiro X, ele imprimiu 1, 2, 3, 4 aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Depois eu pedi para somar com Y. Quem é o primeiro de Y? Alex. Ele imprimiu aqui Alex. Quem é o segundo de Y? É X. Aí ele vai ter que imprimir de novo. 1, 2, 3, 4. Ele imprimiu. Depois do Alex, ele abriu o colchete aqui, porque é outra lista, né? 1, 2, 3, 4. Fechou o colchete. Depois tive um ponto flutuante aqui, 4.5. Ele imprimiu. Depois ele somou com essa lista L. Nessa lista L, eu coloquei aqui, ó, 100 é maior que 80. Não é. 100 não é maior que 80. Então ele me retornou... Aliás, 100 é maior que 80. É.
Então ele me retornou true, verdadeiro. 100 é maior que 80. Então ele me retornou verdadeiro aqui, ó, true. Se eu tivesse colocado aqui menor, se eu tivesse colocado menor e ter dado um Ctrl Enter, ele ia aparecer aqui false, né? Porque ia ser uma preposição falsa. E depois tem uma string aqui com o nome de Lima, né? Que eu coloquei e ficou no último aqui e ele fechou o colchete. Tranquilo? Então funcionou. Era só isso que eu queria passar nesse videozinho, nessa aula rápida aqui. Como você pode estar concatenando aí as suas listas. Então vou ficando por aqui. Até uma próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.